Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para quem é de madrugada. Estamos começando mais um episódio do Cinema em Transe. Agora voltando à série Revistas, né? E alguns representantes da querida Multiplot aqui estão com a gente, né? Dentre eles, o nosso querido co-host, né? Nosso novo co-host, Rodrigo. E aí, gente, vamos para mais um episódio dando continuidade. A gente conversou da última vez com o Adriano Garretti, da Cine Festivais, e agora estamos aqui com o pessoal da Multiplot para conversar um pouco sobre crítica de cinema online. É isso aí, estamos aí com Gabriel Papavel. Dá um salve aí, meu. E aí, gente, muito obrigado pelo convite. Estamos aí com a Georgiane. Dá um salve aí para nós. Oi, gente. Prazer estar aqui. Obrigada. E o querido Pedro Tavares. Dá um salve aí, querido. E aí, gente, Gabriel, Rodrigo, obrigado pelo convite. Beleza, é isso aí. E bora para a intro, né? Em Brasília, 19 horas. O processo vai começar. E o cinema brasileiro é a vergonha nacional. O mundo vai explodir! Mais fortes são os poderes do povo! Tô falando que branco lá fora e preta que Os cineastas devem tirar a máscara Terei da cara. chuva que irá fertilizar essa terra maldita. Essa terra que me assassina. Preciso usar as máscaras da macumba brasileira. É o artesanato contra a tecnologia. Vamos falar de cultura. Então, gente, pensando um pouco em como abordar o trabalho de vocês, a trajetória da Multiplot, assim, na conversa de hoje, o que me chama bastante atenção, assim, parece que são duas vertentes que vocês têm, assim, na composição do texto de vocês. Então, é muito presente as coberturas em festivais, assim, que, querendo ou não, quem cobre os festivais da Multiplot, os escritores têm essa demanda de falar, né, sobre o que está passando, sobre o filme que está em voga, sobre essa demanda meio atual. E, em contraste, temos também as suas edições, que sempre propõem um tema específico. Então, a gente tem uma edição que eu lembro de ter lido, foi a do Slow Cinema, por exemplo, tem a do Cinema Vulgar, e temas um pouco mais amplos, assim, um pouco menos concretos também, como ouvir um filme, cinema e memória. E eu fico pensando nessa diferença, né, entre ter que escrever e pensar sobre o que está rolando, geralmente até com pouco tempo, né, na cobertura de festival, esse tempo de escrita tende a ser reduzido para embarcar nesse imediatismo, em contraste com esse editorial, que tem uma linha curatorial, né, tem um texto de apresentação. Geralmente, quem escreve, quem escolhe os filmes ou diretores ou um tema específico, pega muito da sua própria cinefilia, das suas próprias preferências, da sua própria experiência. Aí eu queria conversar assim com vocês um pouco, começando sobre esses dois caminhos, né? Escrever sobre um filme dentro de um contexto de festival. Tá certo que também algumas outras coberturas foram à distância pela pandemia e edições online de festival, mas também conversar sobre essa linha curatorial de vocês, assim, quando vocês têm mais tempo para escrever, recorrer a essa preferência mesmo. Como vocês encaram essa diferença? Se é que algum de vocês também já cobriu o festival e escreveu nesses editoriais específicos, mas como funciona um pouco esses dois caminhos dentro da Multiplot? Não, são duas frentes muito diferentes, né? A gente tem esse imediatismo, né, da cobertura, geralmente em loco, né, dos festivais. Então, a gente tem uma demanda até para as assessorias, né, para a gente ter essa resposta, esse envolvimento com os filmes, que é uma resposta mais rápida, né? A gente tem que analisar e se debruçar sobre eles ali num recorte de tempo muito pequeno para partir já para o próximo, né? Não dá muito para gerir, assim. Já as edições mesmo, né? A gente conversa com a equipe toda
é um número extenso, né, de pessoas. E o que eu acho legal é que, como cada um tem o seu caminho da cinefilia, de suas influências e suas histórias, né, de como começou, como, né, alguns não fizeram cinema, outros fizeram, alguns são cineastas, outros não são, alguns estão na academia, outros não estão. Então, isso é legal porque acaba sendo desafiador para as pessoas, assim, você mergulhar em outro tipo de cinema, outro tipo de cinefilia, outro tipo de olhar, outro tipo de leitura. Então, para isso a gente precisa de mais tempo, ver filmes, ler textos, conversar bastante também. A gente volta e meia se reúne também, troca uma ideia no grupo do WhatsApp, o clássico grupo do WhatsApp, né, que toda equipe tem, então a gente também tem o nosso. E acho que a grande diferença é essa, assim. Mas para a gente é muito importante também ver temas atuais, como o próprio Slow Cinema que você citou, o Cinema Vulgar, que são, acho que, as primeiras edições, né, de quando a Multiplot virou, de fato, uma revista eletrônica. Então, tem essa urgência, essa importância do tema mais atual e dos festivais, né? E também de uma forma de diálogo com esse olhar para trás, assim, um tipo de uma amplitude maior, né? Eu costumo achar que a diferença principal, assim, além disso do tempo que o Pedro falou, da diferença do tempo da recepção nosso, a diferença de como a gente recebe o filme, de como a gente vai interpretar para tentar traduzir ele no texto, essas primeiras impressões, é que no festival a liga que se constrói é em volta de uma curadoria de festival. Então, é uma curadoria que acaba abarcando mais umas nuances mais, não diria complexas, mas mais urgentes, assim, em relação ao que foi escolhido pela seleção do festival. Acaba entrando muito no que isso significa dentro de um contexto de cinema brasileiro contemporâneo, no que esses filmes dialogam uns com os outros, enquanto as edições temáticas, mais até do que as edições de correntes de pensamento da cinefilia, como o Slow Cinema, como o Cinema Vulgar, as minhas preferidas com certeza são essas que são mais abrangentes, assim, tipo cinema em memória, ou falar sobre fantasmas, ou até uma ideia que é concreta, mas que também é ampla o suficiente, como falar de som no cinema, pensar em filmes recortando através do som. A diferença é que a gente lida com uma pluralidade, pelo fato da nossa equipe ser grande até, lida com uma pluralidade de olhares e de filmes que faz o diálogo, às vezes, ir para várias épocas, conversar com diversas épocas, conversar com diversos contextos de cinema, conversar com diversos gêneros até. E isso sempre, para mim, é muito empolgante, ver o que cada colaborador e colaboradora vai trazer sobre o tema, porque às vezes são filmes radicalmente diferentes, mesmo assim eles acabam conversando com o tema de alguma forma, muito devido a essas articulações que demoram mais, que a gente toma mais tempo pela revista geralmente essas edições serem trimestrais, a gente consegue se debruçar com textos mais extensos, com mais referências, com uma costura maior dentro da própria edição. O que na cobertura de festival, acho que a gente acaba trabalhando com mais limitações, o que não necessariamente é ruim, mas é bom também, é bom trabalhar com primeiras impressões e a gente tentar tirar um nível estético legal do texto com essas limitações. Mas, geralmente, também tem essa limitação de que é 1 ou 2 colaboradores no máximo, né, que a gente tem nos festivais, em sua maioria, e isso acaba também deixando os textos com uma cara muito específica, enquanto essas edições temáticas elas são com certeza mais abrangentes. O que eu gosto nessas edições temáticas acho que a democracia, assim, o aspecto democrático nas escolhas assim, dos temas. Né? A gente puxa, e aí está chegando a hora de uma nova edição, e aí a gente chama a equipe para ver quem tem aí alguma ideia, e aí lança um texto disparador, aí interno, né?
para a gente tentar entender como se encaixar, se vai participar ou não. Com relação aos textos de festival, eu acho que eles acabam ficando muito... Eles não são urgentes, mas são muito aquela primeira impressão mesmo sobre os filmes. Acho que isso é bem normal, mas acaba que é o que o Rafael falou aí. A gente tem tempo de se debruçar mais sobre os temas e sobre os filmes e ler, e acaba, né, criando uma outra relação com esses textos. Eu fiquei pensando também, isso era até uma dúvida, porque, se eu não me engano, a Multiplot é de 2008, né? E mesmo sendo eletrônica, a origem geográfica dela é do Rio de Janeiro mesmo? Então, a revista, na verdade, a Multiplot foi criada em 2008 pelo Daniel Dalpizzo, que é do Sul, de Porto Alegre. Ele criou como um blog que tinha na equipe o Fernando Mendonça, tinha o Vladimir Lazo, tinha esse pessoal que era mais da Cineplayers, né? Aquele site, acho que ele ainda existe, né? E a Gelta acho que também era dessa época, não sei se eu estou errado, mas acho que a Gel era dessa época também. E depois que o Daniel voltou para a Cineplays, o site ficou um pouco de lado, assim, a Multiplot, mas em 2014, se não me engano, ele retomou a Multiplot, ele queria ter um pouco mais de liberdade mesmo, de pauta, enfim, e ele retomou o site com um visual mais moderno, assim, né? Era meio revista, meio blog, assim, mas eu tinha aquele visual, tinha um slide, tinha umas coisas assim que geralmente não... Quando a gente pensa em blog, né, aquela coisa meio do Blogger ou WordPress, né, aquela coisa mais sóbria, assim, não era esse visual. E aí, né, já tinha mudado a equipe toda, assim, né? Eu já tava acho que o Papalhão já tava, o Arthur Tuoto, tinha um pessoal novo, assim, tinha entrado para a Multiplot. E aí, em 2016, o Daniel, por questões profissionais mesmo, né, a vida cobra, não tem tempo, é normal, ele disse que não tinha mais condição de manter isso, e ofereceu a gente a seguir com a revista, e a gente seguiu, e aí a ideia do Arthur foi fazer uma revista, por questões de tempo mesmo. E aí a gente fez a polêmica edição da Cinema Vulgar. Entendi. É porque eu imagino que quem vê de fora, assim, até por esse conhecimento de uma geração cinéfila, assim, que existe no Rio de Janeiro, a gente acaba associando a Multiplot ao Rio de Janeiro. Mas aí eu queria até falar especificamente com a Gel, assim, sobre esse espaço não necessariamente condizente com uma nova geração da Multiplot. Eu digo isso no seguinte sentido: a Multiplot parece, em questão de composição de equipe, abrigar tanto nomes mais consolidados assim da crítica de cinema, como o Bernardo Oliveira, que também é do Rio, a Kênia Freitas, como uma nova geração que associa a escrita e a cinefilia com a produção, a realização de filmes. Então, tem o próprio Gabriel, que está aqui na conversa com a gente, o João Pedro Faro, por exemplo, a Natália Reis, eu não sei da onde ela necessariamente é, que parte do Brasil, mas eu sinto essa associação um pouco pulsante assim dentro da Multiplot, que é esse espaço para uma nova geração que se interessa pela escrita, mas também se interessa pela realização. E aí a Gel, como convidada da conversa, ela não é do Rio de Janeiro, e eu queria saber como que você encara, Gel, essa composição de equipe nesse sentido múltiplo. Assim, eu acho que até o nome da revista entoa um pouco isso, né? Multiplot, essa coisa um pouco diversificada, mas você, professora e da região norte do Brasil, por exemplo, que em vias de conversa está com um pessoal muito mais novo da realização no Rio de Janeiro, assim. Queria saber como é que é essa troca e também um pouco dessa diferença que você pode enxergar na composição de equipe da Multiplot.
Na verdade, eu faço parte. O Pedro tem razão, eu estava ali no começo da Multiplot, quando acho que algumas pessoas migraram aí da Cineplayers para esse formato de blog da Multiplot, e depois eu fiquei um tempo off, e aí eu perdi bastante coisa, não lembro tanto. Mas com relação a essa coisa tanto da crítica quanto da produção, né, quanto da realização, eu não sei, eu acho que eu acredito que seja um pouco de coincidência, na verdade. Eu acho que a Multiplot, na verdade, é um espaço tão aberto que as pessoas vão chegando, vão fazendo parte. Eu acho que elas sabem que não tem ali um super compromisso em ter que estar entregando textos, sei lá, com uma periodicidade X ali. Então, elas podem se dedicar a trabalhar nessas duas frentes, sabe? E realmente tem muita gente que está realizando, o próprio Pedro, o Gabriel, a Natália, que é de Belo Horizonte, na verdade é do interior de Minas, não vou lembrar agora a cidade. De Juiz de Fora. Juiz de Fora, né? E eu não sei mas eu acho que ela sempre teve, acho que a revista sempre teve esse aspecto meio plural, assim, em termos de localização. Tem ali tinha um núcleo muito grande ali no Rio, eu também morei lá no Rio, foi quando eu conhecia a revista e tudo mais, mas isso sempre foi uma questão, né? Agora eu estou aqui de volta em Belém, e com relação a essa proximidade com realizadores mais novos, não sei se eu estava falando de mim ou da revista, mas eu acho que existe esse trânsito, né? Eu acho que a Multiplot tem esse lugar de ter esse trânsito de pessoas que estão apresentando da crítica para a realização mesmo. Eu não sei se é uma grande coincidência, mas é uma felicidade, né? Porque acho que esse olhar transita entre fazer filmes escrevendo textos, né? Críticos, depois sair para executar mesmo eles. Eu acho que isso é um ganho. Eu acho que assim, pode haver uma coincidência, sim, pode ser só uma coincidência, mas eu acho que também tem a ver com a criação de uma cena e com as possibilidades de uma produção mais barata e mais rápida do que o circuito de editar, o esquema de editais e o circuito de festivais comporta até. Que a gente sabe como que fazer cinema no Brasil é complicado, sempre foi, mas com o fim de políticas públicas fica mais complicado ainda. Fica perto do impossível, mas vendo soluções baratas para que isso seja resolvido, a gente acaba conseguindo entrar na produção. E acho que isso é um assunto muito extenso, até não vou me alongar, mas acaba que até mesmo a presença do digital nisso e de vias alternativas como o magnético, como a fita, enfim, entram também como catalisadores, porque deixam a produção mais barata e deixam mais aberto a um viés mais experimental, que é uma coisa que interessa muitos realizadores que estão na revista. E é o que a Gel falou, eu gosto muito da pluralidade da revista, tanto de gênero como de geográfica mesmo, de vários pontos do Brasil, por mais que a gente acaba sendo associado ao Rio, eu sou do Rio, Pedro é do Rio, mas uma das coisas que eu acho legal é justamente a gente ter em vários lugares do país, porque acho que acaba sendo a nossa força. Temos uma individualidade que fala sobre assuntos muito distintos, que fala de lugares muito distintos, com olhares muito distintos, e isso de alguma forma soa coerente dentro das nossas propostas, justamente porque a gente conversa sobre, porque essas trocas acontecem de uma forma muito aberta, até mesmo para propor os temas das revistas, que não só ficam entre os editores, né? Também, geralmente é proposto por redatores. Eu mesmo, quando eu propus um tema, eu não era editor, eu era redator da revista, então há uns anos atrás, acho que deve ter uns 3 anos, e eu acho que essa ponte é fundamental, porque isso acaba tornando a revista plural mesmo. E só para finalizar, eu acho que o corpo ter diversas idades, assim, tanto críticos mais estabelecidos como uma galera jovem entrando e fazendo filme também, eu acho que acaba sendo um caminho natural de curiosidade, porque
tendo as possibilidades de fazer um cinema mais caseiro, de fazer um cinema mais experimental e com menos recursos, é uma possibilidade muito sedutora para quem está começando, assim. E para quem está estabelecido também. Essas novas formas são muito boas, e então acaba entrando numa vertente, às vezes, acadêmica, às vezes mais de produção, às vezes mais ensaística, às vezes mais propriamente crítica, e acho que, de alguma forma doida, isso tudo conversa bem, e eu acho que é legal pensar no Multiplot como um espaço aberto para gente nova, meio que sempre, assim. Ser um lugar aberto para novas gerações falarem sobre filmes e introduzirem novos olhares à cinefilia, seja lá de onde no Brasil esteja falando. O que é curioso, assim, olhando a equipe, né, a lista da equipe, é ver que a possibilidade de fazer cinema mesmo no Brasil é você atacar de todas as frentes, assim. Então, vendo aqui, é tipo, ninguém é uma coisa só, sabe? A Gel escreve, é professora, o Gabriel é curador, cineasta, crítico, eu estou terminando o mestrado, mas também escrevo, faço filme, sou curador também, o João Campos é professor, escreve, a Natália faz filme, escreve, João Pedro também. Eu acho que é um bom sintoma, assim, do que é fazer cinema, né, no Brasil. Eu acho que é isso mesmo. Acho que viver de cinema no Brasil hoje é muito... Hoje não, há um tempo, né? Mas hoje ainda mais. É muito, muito complexo. Então, você tem que se virar aí para manter essa chama, sei lá, para manter esse amor pelo cinema vivo aí, tá em várias frentes. E, como disse o Gabriel, né? Essa possibilidade de fazer filmes, né, em contextos coletivos, em contextos, né, com, sei lá, recursos próprios ou poucos recursos, fora desse lugar dos editais que já são até passado, né? A gente espera que isso volte aí de alguma forma no próximo mandato aí na presidência, mas eu acho que é por aí, para não deixar, para não sumir totalmente, sabe? Não tirar o cinema da vida, assim. Então, tá em várias frentes, escrevendo também, produzindo quando dá, e às vezes a gente some também da revista. Inclusive, aproveitar e agradecer o Pedro, que sempre que eu chegava do nada, assim, com uma proposta, uma ideia, posso publicar um texto, eu já não fazia mais parte da revista, eles diziam, pode, lá e tal. Então, essa abertura, que é muito bacana aqui comigo. Falando desse assunto de realização, me parece muito imbricado também comentar um pouco sobre o Festival Ecrã, assim, de como a Multiplot, em certa medida, funciona também como esse espaço, dá essa abertura para quem está interessado em publicar, para quem tem uma reflexão crítica sobre alguma coisa, serve até como um compartilhamento de ideia, um compartilhamento de visão assim, sobre o cinema, mas como também, até pela presença do Pedro, do Gabriel, assim, como é um lugar muito privilegiado também em relação à exibição tipo, desses trabalhos que às vezes são experimentais, são caseiros e que em grandes festivais do Brasil, com linhas curatoriais um pouco mais orquestradas, acabam não tendo esse espaço. Então, é interessante como rola esse... Eu gosto do termo assim, como se fosse um tubo de ensaio, assim, um pequeno ciclo de espaço crítico, um espaço de exibição. Lógico que o ecrã exige uma linha curatorial específica e não é necessariamente quem quer passar um filme lá que consegue, mas como também a recorrência de filmes, assim, devidamente pela qualidade deles, de colaboradores na Multiplot, ecoam no ecrã, assim, e como é esse espaço do tipo assim, ver um filme totalmente de colagens e bricolagens da Natália Reis, ao mesmo tempo que eu estou vendo um longa do Geraldo Sarno, assim, na pandemia, sabe? Me parece também que essa pluralidade, essa porta aberta para geografia, para faixa etária, para estéticas diferentes, ocorre também no ecrã. E eu queria puxar um pouco para esse lado, assim, de como vocês enxergam essa confluência de escrita com uma confluência de produção e esse espaço muito muito peculiar, eu acho, no cinema brasileiro, assim, sabe? De tipo
não vou falar que é a mesma turma, até porque tem essa expansão muito evidente, mas de como tem pessoas que estão conseguindo expor trabalhos em duas vertentes, né? A vertente crítica e a vertente audiovisual, num momento muito peculiar, que vocês falaram das políticas públicas no Brasil, de um momento de que a impossibilidade é até maior do que a possibilidade, né? Quer começar, Gabriel? Não, você decide aí, você decide aí. Se Pode quiser falar, começar... pode falar. Não, de boa. Beleza. Bom, por onde começar? Falar, só sedimentar um pouco em relação às políticas públicas, todos e todas envolvidos aí envolvidos com o audiovisual de alguma forma, sabendo o assalto que está acontecendo desde sempre às políticas públicas nesse último mandato, né, claro. Do que está acontecendo com o cinema brasileiro, e que é uma área muito fértil, que é uma área muito viva, e cujas políticas públicas, principalmente feitas pelo governo Lula, criaram uma nova cena, novos cinemas que puderam ser vistos em tela grande, como a cena mineira mesmo, da Filmes de Plástico, por exemplo, o Afonso Show e o Dumans. Todas essas cinematografias que surgiram com esse esforço feito a partir de políticas públicas. E quando a gente perde isso, e o cinema acaba dando um jeito, os cineastas acabam dando um jeito de se sobressair dentro dessa impossibilidade, a gente acaba encontrando muitas pérolas, muitas coisas incríveis feitas, às vezes, com colagem, às vezes com imagens encontradas, às vezes com dispositivos de baixa resolução. E esse tipo de estética, que eu tenho certeza que eu e o Pedro, a gente sempre conversa sobre isso, atrai muito o Pedro, atrai muito a mim também. E nisso a gente acaba ficando muito feliz de encontrar pessoas, como alguns dos colaboradores e colaboradoras da Multiplot, que conseguem também transicionar muito bem, não só fazerem um trabalho crítico forte de escrita mesmo, como uma coisa que pode ser radicalmente o trabalho de escrita, que é a realização cinematográfica, que às vezes rola uma sintonia complicada entre você fazer o salto de ser um crítico para ser um cineasta. E às vezes a gente acaba vendo pelos filmes da galera que às vezes o cinema dessas pessoas acaba sendo um reflexo também dos textos. Isso eu acho muito interessante. E do ecrã, eu espero que a gente continue sendo muito aberto a isso, a ter tanto os realizadores consagrados quanto realizadores que estão mais começando, assim. Porque uma coisa que eu achei formidável, pelo menos no ecrã passado, assim, pensando no ecrã agora desse ano, é que, ao mesmo tempo que eu estava vendo o novo filme da Deborah Stratman, que era absolutamente extraordinário, mais um passo de uma realizadora que eu admiro imensamente, e poder ver isso no cinema foi muito, muito bom. Ela fazendo uma ficção científica abstrata de 4 minutos, muito poderosa, de um lugar de estudo de muitos anos e de uma trajetória conhecida, mas ao mesmo tempo ver um filme de meia hora que é um faroeste captado dentro do Red Dead Redemption, do jogo, e que é um faroeste experimental de meia hora, todo dentro captado de um jogo por um realizador de 18 anos, sabe? E eu acho que esse tipo de conversa, esse tipo de curto-circuito entre uma narrativa, o que se pensa como convenção narrativa, o que se pensa como uma convenção experimental, o que é um uso de som narrativo, o que é um uso de som experimental, quais texturas de imagem são abraçadas nessa implicação. Isso tudo me atrai muito, e atrai muito o Pedro também pelas nossas conversas, toda vez que a gente está pensando no ecrã, e toda vez até que a gente está escolhendo algum filme para falar sobre, nos textos individuais, assim, no Multiplot. E, só para concluir, sobre esse salto entre a crítica entre fazer crítica e fazer cinema, tem uma frase do Godard que eu penso nela desde que eu li pela primeira vez, sei lá, na faculdade mesmo, e que escrever sobre um filme é fazer um filme, ler sobre um filme é fazer um filme. E
eu não vou dizer que eu não acho que seja tão bem assim com o tempo, mas porque às vezes a gente acaba vendo a gente acaba vendo o trabalho de cinema e o trabalho de crítica de realizadores e realizadoras ser muito radicalmente diferente. Às vezes esse salto não consegue ser feito. Às vezes não eu não acho, pelo menos, que só porque você sabe articular muito bem a visão sobre um filme você vai conseguir aplicar essa visão realizando um. Às vezes o que está te consumindo por dentro, consumindo a ponto de você querer criar uma imagem e colocar isso no filme e poder montar essas imagens juntas para tirar essa angústia ou essa maravilha de dentro de você para fazer um filme, é muito diferente, às vezes, de um trabalho crítico, que você está lidando com um objeto claro e que, às vezes, você consegue ter um distanciamento emocional disso, a ponto de você conseguir racionalizar e criar uma proposição estética disso. Às vezes, com o filme não é assim. E tem vários realizadores que, tipo, o Jacques Rivette, que é um realizador que eu gosto muito do L, do Paris Nos Pertence, eu escrevi sobre ele até no Multiplot, e ele é um crítico tão formidável quanto um cineasta formidável. O Kleber Mendonça, por exemplo, eu já acho que ele é um realizador mais formidável até do que ele era como crítico. Eu já gostava das críticas dele, mas eu acho que elas não necessariamente são... os filmes dele não necessariamente são um reflexo do que eram os textos. Eu acho que a gente encontra uma nova pessoa quando a gente vê o salto da crítica para o filme. E, enfim, às vezes essas inquietações ficam claras, às vezes não. Eu acho que no caso da Natália, por exemplo, para pegar uma colaboradora do Multiplot, eu acho que essa inquietação fica bem clara. As escolhas estéticas, os filmes que ela escolhe conversam muito com os filmes que ela sequestra as imagens para fazer, para retorcer e fazer os próprios filmes dela. Acho que tem uma conversa muito grande ali, mas às vezes não é o caso. E eu acho também essa dualidade bem fascinante, assim. Eu não sei se foi claro, desculpa ter me estendido aí um pouco. Para falar sobre essa conversa, assim, entre a equipe da Multiplot e o Ecrã, eu acho que é importante lembrar do perfil do festival, assim, que eu acho que é um perfil que dialoga diretamente com o perfil da Multiplot, no modus operandi, sabe? Que é um festival sem digital, um festival sem patrocínio, um festival feito meio que sempre tentando se adaptar com o que está acontecendo, e isso se dá muito com o que acontece com os filmes escritos, os filmes enviados, assim, sabe? Então, dado o exemplo, assim, dessas pessoas da Multiplot, para dizer que, assim, não é uma ação entre amigos, sabe? Mas são filmes de pessoas que fizeram sem edital, na garra, assim, e fizeram filmes, por exemplo, o Bernardo Oliveira fez o filme com a Saskia, passou esse ano, a Natália fez um curta, e o João Pedro Faro fez um longa. São 3 filmes sem ajuda digital, com equipe mínima, feito na unha, e eu acho que o festival ele dialoga diretamente com isso, né? E aí, quando a gente senta para pensar a curadoria do festival e conversar e tal, o que salta aos nossos olhos, assim, e pensando numa certa complementação, sei lá, uma ideia de casamento entre o curto e o longa, a gente chega em algumas conclusões e eu acho que esses filmes foram selecionados dessa maneira, e não pensando, sei lá, como uma Multiplot em primeiro lugar, e sim essas pessoas como artistas em primeiro lugar. Então a gente, o Festival Ecrã, talvez ele tenha a mesma linha independente que a Multiplot, e aí isso é uma coisa que salta aos nossos olhos, assim, mas não é porque elas são da Multiplot, né? Eu acho que, como disse o Gabriel, é uma questão da cena mesmo, né? Essa aproximação dos pares, não tem como. De alguma forma, a gente se conecta, né? E tem muito a ver mesmo. O Ecrã e os textos produzidos na Multiplot, eles conversam muito, as pessoas também transitam de um lado para outro, mas não transitam só porque fazem parte, né? Assim, mas transitam porque tem essas pesquisas que têm a ver, né? Que se relacionam e tal, e uma curiosidade mútua, eu acho que é por aí.
Sim, eu acho que, complementando da Gel e do Pedro, não é só se afinar com uma cena, e isso existe naturalmente, mas é como o Pedro falou, é um interesse pelas obras, é um interesse pelos artistas, o que de novo vai propor esse artista, essa artista, e o como que a gente às vezes pega até com realizadores estrangeiros mesmo, que a gente não conhecia, a gente conhece a partir do momento que esses realizadores inscrevem alguma coisa no ecrã e acaba recebendo nos outros anos para ver qual é o próximo caminho na trajetória desse realizador. Então, um caso para mim que foi muito forte assim foi a Charlotte Clermont, que eu conheci ela na primeira inscrição do Ecrã em que eu fui curador, que foi 2020, e desde então ela passou outras 2 vezes, porque eu me interesso muito por qual vai ser a próxima proposição dela em relação ao estudo de texturas com película, enfim. Eu acho que isso acontece. De fato, nem teria como ser uma ação entre amigos, como o Pedro falou, porque a quantidade de gente que às vezes que eu gosto muito e realizadores que eu me interesso assim e que inscrevem filme que não tem slot, sabe? Acaba não conseguindo passar, porque a demanda festival está crescendo a cada ano, né? Então tá cada vez mais difícil mesmo. Então entrar no festival. Então acaba que é natural, a gente tenta fazer muito, a gente pondera muito, tenta fazer muito uma afinação melhor entre a juventude e realizadores consagrados, enfim, todas as implicações que isso traz. Assim, falando como curador agora, assim, não como editor, uma das coisas que eu mais gosto, assim, Rodrigo e Gabriel, é pesquisar realizadores e filmes que, sei lá, estão escondidos em algum lugar, assim, sabe? De pessoas que, sei lá, estão no Letterboxd e elas postam os filmes lá num link lá do YouTube, sabe? Ou estão num Vimeo perdido. Eu gosto de descobrir esse tipo de coisa, então eu fico pesquisando. Eu estou muito além, assim, só das inscrições. Eu fico maluco procurando gente muito nova, ou gente que, sei lá, já está na minha idade, mas nunca passou em lugar nenhum. É uma coisa que me interessa muito, assim, criar uma janela de exibição para essas pessoas, sabe? Então a gente já teve pessoas muito novas ou pessoas que nunca passaram em lugar nenhum, sabe? Então eu gosto muito desse tipo de coisa, assim, de afinar essas experimentações, esse perfil mais anárquico, assim, sabe? Você faz uma coisa, você joga na internet e tal, mas ninguém viu porque, sei lá, não tem como divulgar. E eu vou lá e, tipo, falo, pô, isso aqui é legal, isso aqui pode dar um caldo, e aí eu entro em contato com a pessoa e vejo o que acontece, assim. Na maioria das vezes as pessoas são muito simpáticas e acaba passando no festival. Falando, eu acho muito doido, assim, eu não lembro em que ano foi, se foi 2020 ou 2021, mas um debate que era o Geraldo Sarno, que é um diretor baiano, eu não lembro o nome dos diretores, se eu não me engano é o Caleb Lopes e eu esqueci o nome da menina, que eu acho que ele fazia dupla de direção, que é o filme Pelano, que, se eu não me engano, era um filme universitário de estudantes de cinema baianos. E essa conversa, assim, tipo, essa distância e essa aproximação que o debate gerou, me gerou muito esse interesse também, assim, tipo, muito... Tipo, as possibilidades possíveis a partir dali, também nessa cena de Letterboxd, assim, se eu não me engano, você, Pedro, tem aquela lista de realizadores do Letterboxd, né? Tipo assim, membros do Letterboxd que fazem filmes e postam, e, tipo, estão no Vimeo, estão no YouTube, tem 5 visualizações, assim, eu achei muito doido essa possibilidade de diálogo que também os debates geram. Se eu não me engano, A Morte Branca do Feiticeiro Negro, que foi um filme que teve uma repercussão muito grande, eu não sei se a estreia dele foi no Ecrã, mas eu lembro de ter visto ele no Ecrã, ter visto o debate com o Bernardo Oliveira, enfim, é muito interessante também como o espaço do festival abre esse caminho da reflexão e a proposição de mesas, às vezes, que vocês elaboram, são essa colaboração um pouco de constelação, eu imagino, assim, um pouco imprevisível, mas que tem esses fagulhos, assim, né, de
de um interesse possível. Acho muito massa também. Sim, essa mesa do Geraldo foi com o Caleb e foi sobre o Pelano, né? E ele ainda tinha uma realizadora da videoarte, assim, que eu não me recordo o nome dela, mas ela estava na mesa também, então tem essas fagulhas, esses curtos-circuitos, assim. Dentro dessas diferenças tentar achar alguma coisa em comum entre elas e a partir disso dialogar, né? E eu acho isso. Realmente eu gosto muito de pesquisar esses autores do Letterboxd, são autores, digamos, entre aspas, muitas aspas, caseiros, e achar coisas fenomenais ali, sabe? Porque é isso, elas também provavelmente não têm um edital, independente de onde elas sejam, elas fazem as coisas em casa, na garra, e principalmente pelo amor. E isso também leva a outro assunto que acho que não diz muito a respeito da Multiplot, mas é a distribuição desses filmes, sabe? Assim, o Cody Clark, que é um diretor americano lá, que lançou o filme dele no YouTube, e no primeiro final de semana de exibição no YouTube, ele teve 3.000 visualizações. Pensando num filme brasileiro, assim, que vai em cartaz, que fica, sei lá, uma semana em cartaz num horário só, no Espaço Itaú, sabe? Ele não faria esse tipo de público, entende? Então, é uma temática que, sei lá, deve ser muito pensada e repensada, enfim. E eu acho muito, muito importante esse tipo de janela, né? Você faz um filme, você joga ele no YouTube, você faz um texto, você joga no blog. Você não precisa de um meio oficial para você ser, sei lá, não sei, você ser justificado, sabe? E isso me interessa muito, assim, é levar isso para dentro de um evento fechado, como o Festival de Cinema, enfim. O ecrã, a gente tenta entrar justamente como uma janela para esses filmes, porque é o que o Pedro falou, desses realizadores que às vezes jogam no YouTube e às vezes tem o caso, como do Code, que tem 3.000 visualizações no primeiro fim de semana, mas também às vezes tem casos do filme que vai ser jogado no YouTube e tem, sei lá, 5 visualizações, 10 visualizações. E aí é interessante pensar, pô, você não quer passar isso no cinema? Por mais que seja um ritual absolutamente diferente do que é passar um filme na internet, e a gente viu isso bem quando a gente fez 2 edições online por conta da pandemia, será que passar no cinema talvez gere um engajamento maior e as pessoas veem na tela grande, não vai fazer uma diferença maior? Eu acho que é bem o que o Pedro falou, acho que conta bastante para a distribuição. Isso. E no debate foi o Caleb e a Cris Mariani que dirigiram o Pelano, né? E foi um debate muito legal, se eu não me engano foi a Maria Trica que fez a mediação, e a gente interessa muito botar gerações em diálogo e tentar criar esse equilíbrio na medida do possível. Quando o assunto é crítica, a gente escuta muito essa parada da pulverização, né? Porque não tem mais aquele backup dos grandes veículos, né? Não tem aquele apoio, aquele suporte onde se apoiar, como tinha no passado. E sempre que se perde uma força tão clara, né? Tão ligada à cultura, né? Que tinham as partes do jornal, né? Tinha as manchetes e tal. Chegava no final, tinha a parte cultural, tinham cadernos que são até históricos no Brasil, do Globo, enfim. Quando se perdeu isso, as pessoas já ficam naquela coisa emergencial, né? Ah, então acabou. É igual o cinema. O cinema acabou 3 vezes já em 20 anos, por causa da televisão, por causa do DVD, por causa do streaming, por aí vai. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre como a crítica tem se tornado cada vez mais relevante. Igual eu estava até discutindo com o Rodrigo, que no início da rede social a gente achava, né? Essas revistas caras e de fofoca não vão durar muito, porque agora os artistas vão postar tudo nas suas próprias redes. E isso meio que não é verdade, né? Eu acho que a galera está até consumindo mais esse tipo de conteúdo. Então, quando o assunto é crítica, assim, a gente percebe um papel muito forte, né? A gente tem eventos recentes como a discussão do vazante, né? Curadorias de festivais que
se demonstram bastante problemáticas, não só de cinema, eu acho que também de premiações. Por exemplo, o Prêmio Multishow todo ano dá problema, porque apaga alguns músicos que têm muita visibilidade o ano todo, e eles não chegam nem perto das indicações, assim. Então a gente vê que a crítica ela sonda o espaço cultural brasileiro de um jeito mais pulverizado, mas ela está aí, assim. Queria que vocês comentassem essa força que não foi, né? Que não sumiu e parece que não vai sumir por um bom tempo desses episódios e de algum outro episódio que vier à mente de vocês, que eu já estou pensando que já vieram outros. Então, meio que a crítica, eu fico me perguntando, sabe, quem é aquela crítica? Eu fico realmente confusa a respeito disso. Mas é algo que eu tenho que fazer, assim, eu tenho feito pouco, mas é algo que eu tenho que fazer, assim. Eu sou cria desse lugar de ler críticas de cinema no jornal, assim. E foi a partir dessas críticas que eu fui descobrindo filmes novos, né, realizadores e realizadoras. Então, fui me envolvendo ainda mais, né, digamos, me tornando cinéfila. Mas e aí eu sinceramente não sei qual é o lugar da crítica hoje, eu fico me perguntando. A gente segue, né, escrevendo. Mas eu vou jogar essa bola para vocês também aí do podcast. Bom, a minha opinião, assim, acho que de modo geral, não só no cinema, mas seja qualquer crítica, seja, sei lá, gastronômica, por exemplo, televisiva, musical, eu vejo que as pessoas elas estão interessadas mais em opinião do que uma crítica mesmo, assim. Não só, sei lá, naquele sistema que era a nota dada por estrelinhas, ou, sei lá, aqui no Rio tinha ainda tem, né, o bonequinho do Globo, que é o clássico da crítica carioca e tal. Muito era ligado a isso, assim, mas era assim, pô, o bonequinho foi embora, o bonequinho dormiu, o bonequinho aplaudiu, e não o que estava escrito no texto, sabe? E isso acaba reduzindo muito o trabalho, né? Porque às vezes a crítica ela levanta outros pontos. Eu geralmente opto por escrever de uma maneira que eu evite dizer que se o filme é bom, se o filme é ruim, porque isso aí é uma decisão de quem assiste. Que eu posso tentar levantar são alguns complementos a partir de alguns campos de leitura, enfim, de uma base de cinefilia, enfim. E aí acho que, de modo geral, assim, tá aí o Twitter, que não deixa me mentir, acho que a opinião é que guia muitas pessoas, né? Isso também é espaço para um monte de coisa, até fake news, né? As pessoas vão criando opiniões, criam uma narrativa dentro dessa opinião, e é uma loucura, assim. Então, no espaço como, por exemplo, a Multiplot, eu acho muito legal que, sei lá, eu não me lembro de ler um texto, assim, de edição que diga que o filme tal é ruim, o filme tal é bom, sabe? Ele tenta se debruçar sobre aquilo, assim, que foi visto, sabe? Em relação com a filmografia do diretor, da diretora, que seja, e aumentar essa gama de pensamentos, e não dar uma opinião sobre ele, sabe? Eu acho que eu me interessei muito por crítica e me interesso até hoje por textos e tento reproduzir isso fazendo os meus. E eu vejo que muita gente na Multiplot é assim também, que é tentar não trazer um guia de qualidade ou alguma coisa assim, ou algo que se aproxime a guia de consumo, mas que seja uma interpretação sobre o filme e uma hipótese sobre o filme. E eu acho que quando o texto chega no campo da hipótese, eu acho muito interessante, que é uma proposição que abre o que o filme pode trazer e encoraja quem está lendo o texto e quem está vendo o filme a também trazer, a lidar com essa hipótese, interpretá-la para aí gerar uma interpretação nova, assim. E esse tipo de diálogo eu acho muito interessante. E isso eu acho que é mais coerente e mais natural que seja feito quando você tem mais tempo para escrever sobre, quando você não está cobrindo o lançamento, quando você não tem que obedecer necessariamente uma agenda de mercado. E isso eu acho, pelo menos não um mercado óbvio, né? Mas eu acho que a crítica, respondendo mais em linhas gerais, assim, eu acho que a crítica ela acaba continuando muito relevante, porque para decidir
a opinião das pessoas, para como a resenha como guia de consumo. Acho que por mais que os jornais tenham perdido força nos textos, esses textos acabam indo para online e os jornais continuam estando com críticos importantes, né, escrevendo para eles. E também não só os portais eletrônicos, como site de entretenimento, como esses agregadores que nos Estados Unidos fazem muito sentido, como Rotten Tomatoes, assim, e que são muito agraciados, e por mais que eles na minha opinião, eles reduzam extremamente o que é a crítica cinematográfica, né? Reduz a análise a realmente o que o Pedro falou, de o filme é bom ou o filme é ruim. Então, acho que a crítica, ela está presente como nunca, eu diria. Mas também é necessária uma atenção redobrada por parte do leitor e do espectador para entender qual crítica está propondo sobre o filme, algo que está oferecendo uma análise que vai além da informação, que vai além do gosto básico e do A mais B, assim. Eu sou mais a favor de dar a sua opinião no texto mesmo, e eu gosto de ler críticos mesmo quando eu não concordo com eles, por gostar da forma que o texto se desencadeia, por gostar da visão de mundo desses críticos. Mas aí agora eu acho que desde a preeminência da crítica na internet, assim, e desses veículos eletrônicos, o espectador e o leitor tem que ficar cada dia mais atento ao que é um texto refém de um monopólio, porque está dizendo a opinião que precisa lá e está seguindo uma corrente, ou um texto que está seguindo essa corrente em termos de gosto do filme, mas não está seguindo a corrente no sentido de vou propor uma ideia nova sobre isso, vou propor uma nova visão, uma visão que seja menos contaminada pelo mercado. E esse tipo de coisa me interessa muito, assim. E eu espero que a crítica continue só crescendo e crie nichos maiores, como o Letterboxd, que teoricamente é uma rede social informal de crítica cinematográfica, né? Não tem uma chancela de prestígio de revista tal, ou fazendo cobertura de festival tal, não tem isso. É mais informal. E lá, às vezes, a gente encontra textos muito mais profundos, muito mais reflexivos do que a gente encontra nos grandes portais. Então, aumentou o número de coisas nas críticas, aumentou o número de críticas, mas também é necessário aumentar a atenção para procurar os nichos que comuniquem. Falando, quando a Georgiane passou a bola para a gente, né? Eu percebo essa coisa emergencial em tudo que é relacionado à cultura, assim, nos últimos anos. Por exemplo, todo mundo fala, banca acabou. Essa semana eu passei, e morando numa cidade satélite a Belo Horizonte, né, Contagem, passei na frente de uma escola estadual e eu vi um jovem chegando pro dono da banca falando, tem figurinha da Copa, né? Aí ele falou assim, não, pedimos 1.000 e acabou às 11 da manhã. Aí eu fui perguntar pra ele falou assim, não, mas tá vendendo tanto assim? Ele falou, tá, e não só o álbum, tá vendendo um HQ, que a Panini parece que voltou a vender quadrinho em banca. E ele falou assim, todo dia tá saindo muito. E eles só não compram os mais caros, mas o resto tá vendendo demais, assim. E me lembrou também de outra matéria sobre livraria, que todo mundo também fala que é o fim das livrarias, né? Que a Amazon ia ser o fim das livrarias. E não. E as livrarias, eu tô vendo as grandes até com projetos de ampliação, e isso sendo levado para a crítica, eu acho que é a mesma coisa. Assim, a gente enxerga um fim muito porque os grandes canais, né, os grandes monopólios querem que a gente veja esse fim, né? Porque se eles não estão fazendo, eu acho que não é mais válido, né? Até vi um vídeo esses dias sobre as câmeras IMAX, né, de película IMAX, que falaram que o IMAX agora ele tá ficando, claro, lá para fora, mega produções, mas assim, tá ficando sobrecarregada a empresa, né? Porque tá se fazendo muito. E há pouco tempo fala, não, a película vai acabar, que não sei o quê. Então, assim, tudo vai acabar, né? E parece que nada acaba e muita coisa só tem crescido. Eu acho que a crítica, ela se pulverizou naturalmente, porque hoje, igual você falou, todo mundo está podendo dar essa opinião. Mas eu também acho que ela
o lugar de validação ele também é forte, assim, eu não sei se ele se pulverizou tanto. A gente teve um episódio sobre, eu acho que foi sobre cinema negro, se não me engano, ou da Mostra Rum, não lembro qual foi, que falaram exatamente isso, assim, a crítica ela precisa estar num lugar diferenciado, claro que ela pode estar na rede social, mas ela precisa ter um site próprio, um lugar próprio, até um backup de armazenamento, porque se um dia der um problema no Facebook, no Letterboxd, será que a gente vai perder todo um histórico de críticas brasileiras? Será que a crítica brasileira merece isso? Eu acho que não, assim. Eu acho que tem muito mais coisa aí e a crítica merece esse espaço, né? Porque ela vai ser o diferencial para certos materiais certos produtos, né? De cinema, de literatura e tal. Não tem como evitar, na minha opinião, assim. Eu vejo assim. Gente, vou contar um caos, porque eu estou fazendo pesquisa, estou pesquisando crítica de cinema no mestrado. Enfim, uma crítica específica aqui de Belém. E daí eu tirei uma foto do jornal, de uma crítica dela, e publiquei no Instagram, e veio uma pessoa, a Lorena Rocha. Ela veio perguntar, tipo, onde você viu essa crítica? Você sabe desse filme? Você me manda essa crítica? Quer dizer, você está falando desse lugar aí do repositório, né? Dos sites como repositório, né? Eu acho que tem tudo a ver. Acho que a crítica também é um lugar de guardar essa memória do cinema, sabe? Então, ela não pode morrer também nesse sentido. A gente não está ali só para falar bem dos filmes ou para fazer um trabalho de mandar o release, né? De pôr o release ali, o filme é isso, tem tanto de duração, tá, dirigido por fulano. Não, tem um lugar histórico também. Tipo, esse filme foi exibido no Brasil durante o ano tal, blá, blá, blá. A opinião das pessoas, a recepção das pessoas no momento foi essa, dos críticos foi essa, sabe? Depois o filme pode ser reencontrado e ser retomado de uma outra forma, sabe? Mas a gente tem esse lugar histórico aí para fazer uma avaliação do antes e depois, sabe? Então, eu acho que a crítica é fundamental, a crítica cultural de uma forma geral, senão eu não estaria aqui. Mas eu fico em dúvida às vezes se tem esse outro lugar. Mas que bom que a gente está aqui conversando sobre isso. Massa demais, a Lorena é muito massa. E tem muita iniciativa nova que me encanta muito, assim. O Câmara Escura, que o ex-apresentador aqui do podcast participa hoje, né, o Renan, tá acontecendo, assim, as coisas estão acontecendo. Então, esse fim, né, esse eterno apocalipse cultural que a gente vive, eu sei que ele é real, a gente gosta de falar de política pública, muita coisa acontece, sim, muita coisa foi retirada, mas também não sei se a gente está próximo do fim, sabe, no assunto da cultura no geral, não só do cinema, né? Estou ampliando a discussão para outros pontos, assim. Eu acho que a gente ainda tem muita coisa acontecendo, muita coisa boa para acontecer. Só que a gente tem que lutar para que não piore mais do que já piorou, né? Igual a gente tem aí a LDO que o Bolsonaro estava querendo passar sobre o fim do Codecine, né? Que seria uma pior ainda mais, porque é legal a gente fazer filme por produção criativa, né? Pegar um celular, pegar uma câmera, gosto de falar de baixa resolução e fazer, mas tem que ter gente vivendo disso também, né? E vivendo disso precisa de dinheiro, precisa de salário e tal, e querem acabar com isso, infelizmente, mas vamos estar aqui para não deixar, né, Rodrigo? Você quer falar alguma coisa? Eu acho que o Pedro tinha levantado a mão no meio dessa conversa toda, se ele quiser retomar algum pensamento aí. Não, eu só queria assim fazer um adendo nessa questão dos editais, enfim. A gente precisa de fato viver, né, do que a gente, né, se dedica tanto e tal. E aí a gente acaba criando umas outras saídas, assim, só que essas saídas elas ainda possuem algumas coisas que me deixam meio angustiado, assim, no sentido de produção de conteúdo, que é, por exemplo, o Letterboxd que o Gabriel citou, ele tem um acordo silencioso que é uma rede de primeiras impressões, assim, né? As pessoas escrevem ali saindo de uma sessão de festival ou do cinema ou de uma cabine, que seja, ela escreve ali uma rápida resenha e tal. E eu acho que isso está meio que acordado ali entre todos os usuários, é um acordo silencioso, mas parece ser assim.
Já o YouTube, acho que ele já é levado mais a sério, assim, porque ele tem uma produção maior, né? A pessoa vai lá e ela transforma essa resenha ali com um fundo, ela coloca uma vinheta, ela coloca uns pedaços do filme. Só que o YouTube tem uma demanda, né? Ele tem uma demanda ali para você assistir, ele tem uma demanda até pensando no alcance que a plataforma tem, é outro tipo de conteúdo a ser feito, e geralmente é feito com muita pressa, porque também tem essa questão do alcance, né? Quanto mais cedo você posta, mais próximo da estreia do filme, ou sei lá, o filme ganhou Cannes, aí você vê lá um youtuber postando, será que esse filme vai ao Oscar? Fala, gente, como assim, cara? Sabe? O filme não fez nem a trajetória dele ainda, sabe? Tá vendo muito à frente, essas coisas, né? Você acaba criando uma onda de opiniões e pré-opiniões, e sei lá, é uma coisa muito, para mim, é um pouco nocivo, assim, sabe? Eu acho que isso meio que encosta nessa necessidade da gente viver, ter o dinheiro para fazer o que a gente gosta, porque é isso, né? O YouTube hoje em dia é uma boa fonte assim, de renda, enfim. Mas aí tem uma questão que envolve o conteúdo, né? Essa, lógico, é uma opinião minha, né? Não condiz com a opinião do Gabriel nem da Gel, né? Tô falando aqui por mim mesmo. Não, mas eu concordo concordo plenamente que muito de produção de crítica acaba entrando no campo da resenha de consumo direto, assim, que vamos falar desse filme com a maior empolgação possível e com os maiores truques possíveis para chamar a atenção no YouTube. E isso acaba sendo muito real. Isso eu também acredito que seja nocivo, e isso também se aplica a a nociva discussão, no caso. Isso também se aplica, eu acho, às críticas escritas mesmo de vários portais que acabam fazendo mais coro e uma resenha de guia de consumo do que necessariamente uma proposição sobre o filme mais reflexiva, mais combativa que seja. Mas também do YouTube vem uma forma que eu acho extremamente interessante de crítica, que é até egressa do cinema, mas eu acho que acaba se reconfigurando quando vai para o YouTube, que é o vídeo ensaio, que parte não só de recursos, como o Pedro disse, de vinheta e de um cuidado visual maior passando cenas do filme, mas às vezes de um comentário direto sobre as cenas do filme, com uma articulação através da fala, usando as imagens e o som do filme, que às vezes é impossível fazer na crítica, não sendo extremamente descritivo sobre o que aquilo representa. Então, eu acho uma ferramenta muito interessante de reflexão também, ou de ensaio. Enfim, só para que a fala da Gel foi muito boa sobre crítica como uma forma de memória do cinema, e a crítica é uma forma de preservação cinematográfica. Preservação cinematográfica é um assunto que, para mim, nunca é falado o bastante. Assim, que é uma coisa extremamente central, que se a gente for entrar num contexto político, a gente sofre um assalto, eu acho que até maior sobre as críticas, as políticas públicas de fazer cinema. A gente vive um abandono de instituições em que tem pessoas extremamente apaixonadas tentando trabalhar com preservação e podendo levar isso para frente, seja na Cinemateca Brasileira, na Cinemateca do Mano, CTAV do Rio, e em diversos outros setores de preservação que eu pessoalmente não conheço, mas gostaria muito de conhecer ao redor do Brasil. E eu acho que isso é um tema muito interessante e que a gente tem que sempre cuidar também da crítica como uma forma de preservação cinematográfica. Não só a preservação física do material fílmico, da película e do material digital, mas também da crítica como uma percepção do pensamento e como uma memória digna de ser colocada como preservação cinematográfica. E só para finalizar, que o Gabriel falou, como que sempre tem essas mortes e sempre essa tentativa meio apocalíptica de lidar com as coisas, e eu até entendo de onde vem esse sentimento, porque muita merda acontece mesmo, e assim, a cultura é assaltada nos últimos anos do governo Bolsonaro, a cultura é assaltada diariamente no Brasil, mas para mim sempre tem que lembrar de uma frase do Carlão, que eu gosto demais, acho que ele falou na Bujan, até no Provocações, ele fala: não dou por fim as utopias, e não pode se dar por fim as utopias. Tem que se acreditar e tem que fazer de alguma forma até voltar a dar certo, até isso poder ser uma fonte de renda
o audiovisual e a crítica cinematográfica voltarem a um lugar de ser visto como trabalho, como um lugar onde você pode construir uma carreira. E isso é digno como qualquer outra área. E a gente vive por essa utopia, né, Gabriel? Porra, nossa, totalmente. Escrevendo os textos, fazendo os filmes. Eu e o Pedro, a gente já fez uma penca de filme aí, já nem sei mais quantos. E é sempre nessa tentativa da utopia. Eu estou muito de acordo assim, no que vocês falaram, principalmente sobre essa questão da preservação e puxando um pouco esse fio do vídeo ensaio e dessa carga de reflexão que a crítica impõe e a maneira como poucos filmes ainda são abordados dentro de um contexto geral me faz pensar muito no que eu e o Gabriel a gente discute assim, porque assim eu não estava no início do podcast. O início do podcast era o Gabriel e o Renan. O podcast tem um pouco mais de um ano e em todas as edições, que agora já está em quase 30 episódios, foi feito desse formato que vocês estão fazendo com a gente agora. Então, cada um na sua casa, cada um com seu microfone, cada um com a sua câmera que nem aparece nos episódios, e conversando sobre... A gente faz uma pesquisa prévia, mas muita coisa vem assim em cima da hora. Mas a grande questão nunca entrou um centavo do nosso dinheiro, nem do dinheiro de ninguém nisso, assim, e a gente nem sabe se um dia vai entrar. A grande questão é que, por exemplo, num contexto de vídeo ensaio de crítica, a gente é inundado por vídeo ensaios gringos, né? Tipo assim, é um trabalho que exige tempo, você tem que ter um roteiro, uma roteirização, um tempo de edição, você tem que ter memória no seu computador para baixar o filme, você tem que ter um microfone para você narrar, tem que ter essa expertise técnica, e num contexto em que a crítica eletrônica textual é muito pouco ou quase nunca recompensada financeiramente, pensar também nessa perspectiva de outras críticas possíveis, né? Uma crítica audiovisual, do vídeo ensaio, ou até a elaboração de um curta. Eu fico pensando muito naquele ensaísta, o Kevin B. Lee, eu não sei qual que é a nacionalidade dele, mas tem centenas de vídeo ensaio deles assim, sobre cinema, mas a grande falta de incentivo financeiro eu acho que é uma coisa que desestimula muito esse tipo de alcance, assim, sabe? Alguém vai ter que, em algum momento, e eu não estou querendo falar que não existem canais de vídeo ensaio no Brasil sobre cinema, até o Roger Bravo, que fez um episódio com a gente, ele tem um canal no YouTube, também tem um pessoal com mais visualizações, eu esqueci o nome dele agora, cara, mas é o Max alguma coisa. Assim. Ele Quadro em Branco e Entre Planos. O Quadro em Branco é mais geral, né? Tu fala tanto de filme, quanto livro, quanto música, quanto quadrinho. E o Entre Planos é um que tem um maior alcance. Mas é isso, tipo assim, como o desestímulo à cultura, principalmente a crítica, que é uma área que, cara, ou você faz por amor, porque por outro motivo eu não sei se você faria, sabe? Tipo, as perspectivas de novas maneiras de se publicar, de se pensar o cinema, assim, que exijam esse aparelhamento, esse tempo, eu acho que elas ainda vão sofrer muito, assim, sabe? Uma coisa que eu fico pensando, por exemplo, é como a crítica brasileira está lidando agora, depois de uma revisão, depois de uma reflexão sobre os filmes de internet. Vocês até falaram um pouco do perfil do Ecrã, de como muitas vezes tem esses filmes de YouTube, assim, meio escanteados, mas eu fico pensando nessa preservação do que até pouco tempo a gente não ligava muito, sabe? Como, tipo assim, um vídeo do Porta dos Fundos, ou então um vlog de um menino de 5 anos pode dizer muito e propor várias ideias sobre o Brasil. Fico pensando muito no filme, no filme, né? Do Batman no Leblon e no Mamãe é Deus, nos vídeos do Negão da BL, como recentemente eles ganharam uma carga crítica muito grande, mas em até pouco tempo não tinha essa preocupação, e a preservação no sentido da crítica tornava esses assuntos ainda mais informais, né? Então,
eles não necessariamente eram merecedores de uma reflexão crítica e não eram merecedores de uma demarcação. Então, tipo assim, eles entravam no redemoinho do algoritmo, no redemoinho da internet, no redemoinho do YouTube e virava só mais um vídeo, com as suas visualizações, com seus comentários, mas não eram dignos desse tempo de escrita, de reflexão, de demarcação, de publicação. Então, eu acho interessante também como o trabalho do Ecrã vem trazendo isso em certa medida, não só com os vídeos de internet brasileiros, né? Como os vídeos de internet de outras nacionalidades. Antes de tudo, eles são material até para uma terceira pessoa, né? Tem ali o autor e o editor, que seja, e aí vem uma terceira pessoa ali e resgata esse material e faz uma outra coisa com ele, né? E geralmente são essas pessoas que enviam para o festival, assim. Como até o Gabriel citou aí o jogo do videogame, por exemplo, né? Que é um material que o garoto fez na casa dele, mas é um mundo criado por uma outra pessoa, por várias pessoas, né? O gameplay, eu nem sei quem fez o gameplay, sabe? Mas alguém resgatou aquilo ali, alguém gravou a tela e fez um filme. E esse material, né, esse segundo material, ou terceiro material, chega pra gente dessa maneira, assim. O caso, sei lá, o Negão da BL, eu sempre penso que ele poderia fazer um filme estrutural, assim, de repetição, sempre no mesmo local, sempre com as mesmas pessoas e sempre fazendo exatamente a mesma coisa, partindo de uma ou outra justificativa diferente, assim, sabe? Eu acho esse cara genial, assim. Eu gosto muito de ver, inclusive as participações dele em podcasts e tal, acho ele uma figuraça, assim. E eu acho que isso influencia a gente diretamente, sabe? Eu gosto bastante de consumir o YouTube, mas eu não consumo para crítica, confesso a vocês, porque eu acho que o vídeo ensaio, de uma certa maneira, ele pode facilitar muitas coisas para as pessoas mais novas, sabe? Até se isolar um pouco do estudo, assim, porque já vem com tudo muito mastigado, assim, já vem com as coisas muito prontas e ditas como uma verdade absoluta, assim. E isso também esbarra na questão da preservação, assim, porque são imagens que estão ali num servidor de um site que a gente não sabe onde está, que pode fechar as portas algum dia, a gente não sabe onde isso vai estar. Então, o que vai ser para frente, sabe? Vai falar, então, como diria o youtuber José da Silva, nesse link aqui que não existe mais. Então, tipo assim, você está baseado no quê? Sabe? O que você está falando? Sabe? Eu não sei. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, assim, a gente tinha uma matéria de crítica de cinema no segundo período e que o professor simplesmente passava uma cena de um filme que eu lembro, sei lá, era o corte no olho do Buñuel lá, e ele ficava parado olhando pra gente e falava, agora vocês escrevam aí o que vocês acham, sabe? Tipo, a gente não tinha nenhum embasamento, nenhuma, sabe, estrutura de nada, assim, e ele pegava pesado com a gente, assim. Eu lembro que o primeiro texto que eu escrevi, assim, ele queria que a gente falasse sobre a elipse do osso pra nave em 2001, assim. E, cara, pega um moleque de 19 anos que tá começando a ver filme e ver 2001, é um choque, assim, sabe? E eu escrevi aquilo ali, tipo assim, cara, a verdade é que eu não tinha entendido porra nenhuma do 2001, sabe? Eu fui entender depois de rever o filme algumas vezes, assim. E eu escrevi e ele me deu 3, sabe? Eu acho que tem que ser meio... um negócio meio, tipo, Rock Balboa, assim, sabe? Tu vai apanhando, vai apanhando, vai apanhando, vai apanhando. E vai lendo, vai criando calo. E vai lendo, até você ter... sei lá, você tem um tipo de embasamento, assim. Eu acho que o vídeo ensaio pode prejudicar esse tipo de caminho, sabe? Eu não sei se eu sou chato, velho, mas eu acho que eu não consumo esse tipo de coisa. Eu consumo YouTube para outras coisas. Tipo o Negão da BL, Diogo Defante. Eu gosto de ver essas coisas, assim. Eu tinha levantado a mão, na verdade. Não, voltando ao que o Pedro falou dos vídeo ensaios, assim, eu concordo até que tem muita coisa que é uma leitura bem mastigada, e esses são maus vídeo ensaios, mas isso eu acho que tem também na crítica, então acho que não entra muito numa questão qualitativa, mas em uma questão de preservação eu concordo
inteiramente, assim, é muito complicado que a gente tenha que lidar com o YouTube, que, enfim, é reflexo de um monopólio, que não tem um cuidado com preservação muito grande. Eu espero que todos os grandes criadores do YouTube, pelo menos, guardem os vídeos deles em outro lugar, ou que tenham uma lógica de preservação própria, interna, por mais que isso também seja muito caro, porque é uma produção muito contínua e que acaba gerando muito espaço, né, de memória, e isso é um problema também. É caro ficar comprando HD, mas eu acho que o vídeo ensaio acaba entrando com uma coisa interessante, até para citação mesmo, porque é verdade o que o Pedro falou, é difícil de você, às vezes, citar o que foi falado no vídeo ensaio através desse link. Mas eu acho que é um trabalho de resgate da imagem que precisa ser feito na tradução do texto, que se reflete também em filmes. Quantas vezes já não se escreveu sobre grandes cineastas experimentais que só passam os filmes dele no suporte nativo, que seja o 16mm, ou seja o 35mm, ou 8mm. Se eles só passam nesse suporte, a exibição só pode ser feita no cinema, ou para um público seleto. E muitas vezes, né, eu acho que antes da internet, a quantidade antes da televisão, principalmente, a quantidade de realizadores que tiveram textos bem extensos escritos sobre eles com a impressão de críticos que tiveram acesso quase restrito aos filmes, também cria esse gap, né, que pode ser criado quando você vai citar um filme que só está sendo distribuído no YouTube. Mas eu acho que isso é importante até para depois ir caçar isso no futuro, caso esse filme esteja perdido, para continuar esse ciclo de preservação, de tentar resgatar essa memória. E vocês, também para finalizar, vocês falaram do Kevin Billy, que ele é americano, ele vive na Alemanha, mas ele é americano, e ele é um grande realizador que trabalha com a ideia do vídeo ensaio, né? E ele trabalha junto com a Chloe Galibert Lane, que também é uma excelente realizadora, e o Pedro mesmo selecionou o Bottled Songs para um dos festivais, né? E no ano anterior eu tinha selecionado Assistindo a Dor dos Outros, que é um filmaço só da Chloe, não é do Kevin Billy também. Mas eles eu acho que são grandes exemplos de vídeo ensaístas, mesmo que eles estejam na seara do longa-metragem e do curta-metragem passando em cinema. Acho que o YouTube é só uma via, e talvez a via mais popular do vídeo ensaio, e talvez isso reduza um pouco o nível da discussão. Mas eu acho que isso é um reflexo de distribuição mesmo. Acho que isso acontece. Enfim, acho que dá para datar a ideia do vídeo ensaio desse, sei lá, o Chris Marker mesmo. Enfim, que esse eu e o Pedro a gente já conversou várias vezes sobre Sem Sol, como que é um filmaço, né? Acho que realmente não dá para exigir que todos os vídeos ensaios sejam no nível do Sem Sol, mas às vezes a gente consegue encontrar leituras interessantes, assim, que sejam bons correspondentes à crítica, pelo menos. E o Kevin Billy e a Chloe, com certeza, são dois realizadores que são muito no ponto nisso, são sensacionais. O Pedro pode falar até mais sobre depois dele ter selecionado o Bottled Songs. Assim, eu me refiro ao vídeo ensaio com relação à crítica, né, nesse sentido, que eu falei, né? E aí a relação com a imagem, para mim, ela pode desaguar numa relação instagramável da imagem, sabe? E aí isso, para mim, é um terreno meio perigoso, assim. Gente, eu achava que vídeo ensaio tipo, o vídeo ensaio crítico, ele era, tipo, não eram essas críticas que a galera faz no YouTube, era, tipo, realmente ir atrás de uma imagem, pelo menos alguma imagem do filme do qual tu queres falar, e, tipo, produzir alguma coisa em cima dela, sabe? Eu achava que era isso, e aí vocês citaram aí o Kevin Billy e a Chloe, que inclusive eu conheci no ecrã, e aí eu tava imaginando coisas assim, das coisas que eu amo, tá? Não, pois eu acho que vai muito de uma coisa do nível não técnico, mas de interpretativo desses filmes, né? Acho que, real, tem um abismo entre o que é essa produção muito, eu diria até acadêmica, por exemplo, da Chloe, que ela também é acadêmica, e um debruçamento sobre o estudo da imagem que é muito interessante. Mas é claro, isso também gera o que o Pedro falou, também pode gerar vídeo ensaios extremamente instagramáveis, assim, para usar o termo que ele falou, que
às vezes reduzem a discussão, mas aí eu realmente acho que não é uma coisa só de meio, acho que é uma coisa que, enfim, acontece na crítica no geral, que volta aquele papo que a gente falou do fim da crítica, né? Como que os nichos agora são diferentes. Uai, eu acho que a gente pode encaminhar para o encerramento, né, Gabriel? Você tem mais alguma questão que você queria levantar? Não, acho que já rola de encerrar e falar, né? Foi massa demais e entre cinema, ecrã, Marcelo Freixo, foi um papo legal aí que algumas coisas vão ficar por fora, mas a maioria vocês vão poder estar curtindo aí. E a gente vai colocar também o link da Multiplot, né? Vocês têm algum outro projeto também que vocês gostariam que fosse divulgado no Spotify, assim, vocês falam pra gente aí, pode até falar aí. Cara, vou falar da próxima edição da Multiplot, que, bom, pelo menos a gente está lutando aí, então não sei se vale a pena confirmar isso na hora da escrita, mas a gente está tentando fazer uma versão impressa da revista. Então a gente quer fazer como um zine, né? Que eu acho que é ideal, assim, é uma coisa que vai... Tem muita gente que, assim, tem uma forma muito estabelecida de navegação na internet, né? Principalmente, sei lá, as pessoas um pouco mais velhas e tal, e deixando esse material em alguns lugares estratégicos pode aumentar nosso campo de visitantes, enfim, até outras trocas, né? Não só com o nosso público cativo e tal. Então, a gente pretende fazer isso para a próxima edição, que deve sair muito em breve. Massa. E se tratando aí de críticos, né, curadores, a gente não pode esquecer de finalizar sem a recomendação, né, Rodrigo? Eu que assisti essa semana, eu demorei a ver um filme novo do Fulci, só tinha visto Lagartixa no Corpo de Mulher, eu acho que é esse o nome, porque é italiano, tem o nome em inglês no MUBI, aí tem a tradução, enfim, ficou uma loucura. Eu vi não, não torture um patinho. Eu vou falar a tradução em português para não me perder. E eu achei muito foda. E eu gostaria que vocês fizessem. Não precisa também de ser só brasileiro, não. Como é um episódio sobre crítica, vocês podem estar liberados ser internacional, estrangeiro e tal. E também pode ser livro, pode ser qualquer coisa. Deixa eu puxar a minha antes, porque senão eu esqueço e a gente passa para os convidados. Eu assisti, depois de muito tempo de curiosidade, um filme mineiro do Maurício Gomes Leite, que é o A Vida Provisória, que é um filme de 68 que fala sobre muito de uma paranoia pessimista, assim, que eu acho que a gente ronda. Mas falando isso, faltando 20 e tantos dias para a eleição, a paranoia tá um pouco menor, assim, mas é um filme muito interessante com Paulo José, assim, sobre Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Brasília, assim. Eu acho que essas três cidades são representadas de uma maneira muito interessante na tela, e é um filme que fala explicitamente, com cenas, inclusive, sobre a tortura na ditadura militar. Então, fica a recomendação. Eu vi no cinema, mas eu não sei se tem uma cópia no YouTube, eu imagino que tenha. Fica a recomendação. Então, A Vida Provisória, de Maurício Gomes Leite. Gente, recomendações. Eu não tenho tido tempo de ir no cinema. Eu comecei a assistir, que eu nunca tinha visto, O Quarto do Filho, do Moretti, lá no MUBI também. Não sei, estou vendo ainda, mas não estou achando nada demais. Não. O último filme que eu vi foi Nope. Foi terça-feira. E é isso, né, gente? Está no cinema, aquela bem, né? Filmaço. Filmaço. Vai lá demais. Eu assisti dublado, porque, enfim, era a sessão que eu podia ver. E foi bom, sabe? Nem foi ruim, não. Foi demais, assim. E deixa eu ver... Sei lá, leio Donna Haraway. Eu tenho lido... Estou lendo o livro novo dela aqui, e ela fala sobre multiespecismo e criação de famílias entre coisas diversas, entre seres diversos. Eu acho isso genial. Acho que é isso, vou embora. Tchau.
Então, eu vou indicar primeiro um livro do Gabriel Menotti, lá do Espírito Santo. Curiosamente, é um livro que só saiu lá fora, mas em breve vai sair uma tradução em português, que se chama Nossa Senhora, corta isso depois, tá? Meu Deus do céu, me ajudem. Curatorial Approaches to Cinema Technology. É um estudo sobre a curadoria a partir do meio, né? Eles pensam o filme, o projetor, as cadeiras, a experiência a partir do meio. Eu acho muito importante esse tipo de pesquisa, porque ele também pensa o espaço como um eixo principal da experiência. E eu gostaria de indicar um filme, já que a gente falou de Letterboxd, essas coisas, é um filme de um usuário chamado Ruf Cougar. Eu estou dando o nome do usuário dele porque ele não colocou o nome dele como diretor do filme. Ele só logou o filme dele lá e eu fui atrás dele para saber que filme era aquele. Porque quando eu li a sinopse, eu fiquei maluco com aquilo. Porque ele fez um remake A Região Central, do Michael Snow, feito no Red Dead Redemption. Ele fez o remake do filme num videogame. E eu fiquei maluco com aquilo, eu queria assistir isso de qualquer maneira. Então eu entrei em contato com ele pelo Letterboxd, eu consegui o link e eu assisti assim, e o filme é absurdo. E ele meio que se esconde, assim, porque ele não quer... É isso, as pessoas fazem o filme e acham que o filme tem uma vida tão pequena, sabe? E não é verdade, assim. E esse cara é simples. Mandem mensagem para ele direto no Letterboxd que ele manda o link. É um filme fenomenal. Chama... são só as iniciais, assim. RGNCNTRL. Região Central. Fica essa dica. É maravilhoso. Oi, gente. Só uma coisa curiosa, Gabriel, que você falou do filme do Fute, é que a tradução desse filme no Brasil, ela não tem muito a ver, mas eu acho o título lindo, que é O Segredo do Bosque dos Sonhos. E é um negócio que não tem nada a ver com o título original, assim, mas eu acho bacana. E esse filme é maneiro mesmo. Porque tinha um bosque, tinha uns sonhos, né? Só isso que a gente pode. Pois é. Mas é daqueles títulos brasileiros que instigam muito uma dimensão mística, mágica, que eu acho muito legal. Mas tem umas cenas nesse filme que, puta merda, muito foda. Filmaço. Mas sobre as recomendações, eu vou ficar em ficções científicas, porque é o meu gênero favorito, eu a gente acabou não falando muito sobre isso, porque não tinha a ver, né, do assunto do podcast. Eu vou recomendar um curto e um longa, e um livro. O curto é o Samadhi, do Jordan Belson, que é uma ficção científica experimental de 8 minutos, 64, se eu não me engano, que é um trabalho com animação e cor absolutamente extraordinário, assim. E ele é como se ele estivesse desvelando a textura da realidade através da filmagem de um astro, assim, no céu. E é muito, muito, muito bonito. Recomendo demais. Esse filme talvez seja um pouco difícil de achar, mas vale muito a pena procurar. E o outro é um longa, que é A Ilha do Dr. Moreau, do Early Kenton, que é de 1932, que é um dos meus filmes favoritos e é absolutamente sensacional. E tem muito aquela vibe dos monstros da Universal, da época, dos anos 30, e trabalha com a ideia de febre na selva, que a gente estava até conversando aqui antes de começar a gravar sobre do Herzog, né? E tem muito essa ideia desse curto-circuito louco que acontece quando um estrangeiro com delírios de conquista chega no suposto terceiro mundo. E é um filme que trabalha isso de uma forma muito monstruosa, assim. É um filme bem agressivo e tecnicamente formidável, assim. A forma que ele filma a ilha, basicamente em estúdio, assim, é muito, muito interessante. E de livro também é uma ficção científica, Encontro com Rama, do Arthur C. Clarke, que eu gostaria mais de ver adaptações do Arthur C. Clarke no cinema. Então, eu acho que não tem igual quando em autores que falam sobre um contato imediato com outro mundo e de todas as maravilhas que isso cerca, do mistério
mistério muito muito forte que existe no tecido da realidade, assim. E esse livro é estrondoso. Eu recomendo muito. Encerramos por aqui, então. A gente vai deixar as recomendações no link do Spotify e do Instagram também, para todo mundo que ficou interessado buscar atrás. E queria agradecer, então, a participação dos nossos convidados. Assim, espero que nesse primeiro encontro vocês tenham gostado, assim, e que seja, tipo, não quero dizer primeiro de muitos, mas essas interações, assim, né? A maioria das nossas interações, pelo menos no podcast, são de pessoas que a gente nunca encontrou fisicamente, a gente conhece mais pelo trabalho digital mesmo, às vezes lê um texto, às vezes vê um filme, às vezes faz um trabalho junto, assim, um curso, algo do tipo, mas eu queria deixar essa porta aberta, assim, do podcast para vocês três e para Multiplot, para o Ecrã também, e fica um abraço aí e agradecer mais uma vez o ouvinte que está com a gente assim, desde o início. E é isso. Eu queria voltar